Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Estamos aqui de volta, amados, trazendo mais uma lição, uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje é a lição 5, 3 de agosto de 2025. E nós vamos estar trazendo uma lição com o título Advertência contra o Legalismo. Nós estamos aqui, amados, neste terceiro trimestre de 2025 com a lição dos jovens, que tem por título desse trimestre, né? Não é da lição de hoje, é do trimestre, que o título é A Liberdade em Cristo, Vivendo o Verdadeiro Evangelho, conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Está sendo um trimestre muito maravilhoso para nosso aprendizado e nós estamos aqui para trazer mais esta pré-aula. Espero que vocês gostem, que estejam todos aí conectados, trazendo aí a cada um de vocês que chegarem aqui pela primeira vez, né? Se inscreva já no canal, deixa aí o seu joinha, se gostou, se não gostou também. Comentem aí em que nós podemos melhorar nosso trabalho. E nós estamos com essa lição 5, Advertência contra o Legalismo, a lição 5 dos jovens. Aí temos aqui, eu trouxe aqui alguns textos aqui para estar fazendo aqui uma breve um resumo aqui desta lição e em seguida nós iremos entrar no assunto aí da lição de hoje, né? Glória a Deus. Vamos aqui a um texto base aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao 21, e o nosso textuário que já estamos aqui trazendo aqui para você, né, deste resumo aqui dessa lição, o textuário que eu posso usar aqui para você: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amados, nós temos o primeiro tópico, que é o caso de Antioquia, ok? O caso de Antioquia, glória a Deus. É o tópico 1, glória a Deus. E aqui nós viemos seguindo aqui com cada um tópico destes, do 1, 2 e o 3, nós temos aqui, em cada tópico nós temos 3 subtópicos, e nós queremos aqui estar comentando um pouco, né, aqui como eu já falei, antes de nós entrarmos aqui no assunto da nossa lição, Isso aqui é só uma introduçãozinha que eu estou trazendo para você ver onde nós temos, né, muitas referências, muitas palavras, muitas coisas boas, muitos assuntos aqui nesta lição. Aí eu acrescentei aqui mais essas referências que eu vou estar trazendo para você como aqui uma introdução, né? Subtópico 1, Pedro chega a Antioquia. Irmãos, a cidade de Antioquia foi uma das primeiras bases missionárias dos gentios. Quando Pedro chegou lá, ele inicialmente se relacionava com todos os irmãos, tanto judeus quanto gentios, né? Com liberdade cristã e comunhão. Aí eu trouxe aqui uma aplicação para você: nós devemos tratar todos com igualdade na fé, sem parcialidade. Não é isso que nós temos visto muito em nosso meio, né, hoje em dia, né? Tem tantas divisões, tantas coisas, estão parecendo que estão como aquele pessoal lá, dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, né? Hoje em dia está assim, mas, irmãos, temos que tratar todos de um modo só, né? Tanto gentio como judeus, nós teríamos que ser por igualdade, tratar todos na mesma igualdade na fé, sem parcialidade, né? E subtópico 2, os da parte de Tiago, né? Glória a Deus. Olha, ao chegarem alguns judeus ligados a Tiago, líder da igreja em Jerusalém, Pedro, ele temeu a opinião deles e se afastou dos gentios, voltando aí ao comportamento legalista. Quando chegaram lá, Pedro vai e se afasta, voltando lá ao comportamento legalista. Com a aplicação que nós tivemos aqui, nós precisamos vigiar, irmãos, para não ceder à pressão de pessoas religiosas, comprometendo a liberdade que temos em Cristo. Tem pessoas que estão comprometendo a liberdade que tem em Cristo, e isso quer fazer com que as pessoas se desviem do seu objetivo, do seu foco, né? E o terceiro subtópico, desse tópico 1 ainda,
a dissimulação. Vejam só, dissimulação. A atitude de Pedro influenciou outros como Barnabé a fazerem o mesmo. Isso revela o perigo de uma fé incoerente e hipócrita. Queridos, aqui para nós, nosso testemunho pode edificar ou confundir outros. Então a dissimulação, amados, é uma traição ao Evangelho da graça. Então devemos tomar muito cuidado quanto a isso, porque não é dessa maneira que nós devemos pregar o Evangelho fazendo essas coisas jamais, né? Vamos ao tópico 2, né? Dois apóstolos em conflito. Dois apóstolos em conflito. Sobre o tópico 1, vai falar sobre... O primeiro tópico vai falar sobre o poder da pressão de um grupo. Subtópico 2, repreensão na frente de todos. E o subtópico 3, o homem não é justificado pelas obras da lei. Vamos aqui começando com o subtópico 1, o poder da pressão de um grupo. Glória a Deus. Amados, mesmo um apóstolo como Pedro foi influenciado por um grupo, a pressão do meio religioso pode desviar até os mais firmes. Vocês lembram daquilo que aconteceu, né? Voltando lá ao Velho Testamento com Arão, quando Moisés estava no monte, e o povo achava que Moisés não ia mais descer, e colocaram uma pressão terrível ali sobre Arão, e ele fez ali né, mandou tirar todo o ouro, prata e tal, e lançou no fogo e saiu um bezerro. A pressão, filho, nós devemos tomar muito cuidado contra a pressão no meio religioso, que isso aí pode desviar os mais firmes, né? Louvado seja o nome do Senhor. Qual a aplicação que nós tiramos aqui? Nós precisamos estar ancorados na verdade, mesmo que o grupo pense diferente. Mesmo se tem um grupinho lá pensando diferente, nós temos que estar ancorados com a verdade, com a palavra de Deus, com a fé, ouça isso no nome de Jesus. E o segundo subtópico é repreensão na frente de todos. Sim, vamos aqui. Olha, Paulo, ao ver a atitude de Pedro, o repreendeu publicamente. Né? O erro público exigia uma correção igualmente pública também, para que a verdade do Evangelho fosse preservada. Então, Paulo não ia chamar Pedro à parte, né, particularmente, e conversar com ele. Não teria que ser ao público para todos verem que Pedro estava agindo de uma forma errada. Então, Paulo ali, ele repreende no meio de todos, na frente de todos. Ouça isso no nome de Jesus. E às vezes, queridos, a firmeza em defender o Evangelho requer confrontos corajosos e necessários, certo? Então não devemos jamais afrouxar quando o assunto é uma repreensão, né? Para que, se todos estavam ali fazendo errado porque um estava ensinando errado, então tem que chegar alguém e falar a verdade no meio de todos, para que aqueles que estavam aprendendo errado aprendam agora a coisa certa. Amém? Então o homem não é justificado pela lei pelas obras da lei. É o subtópico 3 do tópico 2. Né? Olha, Paulo ele reafirma a doutrina da justificação. Ninguém é salvo por cumprir leis ou tradições, certo? Mas apenas pela fé em Jesus Cristo. Sim, ninguém é salvo pela lei. Efésios, né, capítulo 2, versículo 8 e 9, vai falar muito sobre isso, né? Que a salvação não é pelas obras, e sim é pela fé em Cristo Jesus. Olha, amados, a salvação é dom gratuito de Deus. Então, o legalismo escraviza, mas a fé liberta, certo? Ouça isso no nome de Jesus. Vamos agora ao terceiro tópico que está escrito assim: estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Isso aqui foi Paulo, palavra do apóstolo que foi chamado, né, no caminho de Damasco e viu a grande luz, né, aquela luz que resplandecia, e ele caiu por terra. E ele viu o Senhor, falou cara a cara com ele. Isso é muito interessante nós aprendermos aqui, porque a gente vê que tem base, né, no que nós estamos estudando. Não é de qualquer um, foi de uma pessoa que realmente esteve com Cristo e não andou, né, como os demais apóstolos, porém ele teve um privilégio de falar, de ouvir e de receber instruções do Senhor. E aqui ele está passando para nós. Estou crucificado com Cristo, né? Primeiro subtópico, estou crucificado com Cristo. Paulo, ele se identifica com a morte de Cristo. Ele declara que eu foi crucificado.
né? O seu eu foi crucificado, sua velha natureza foi substituída pela nova vida em Jesus. E todos que chegam ao Senhor, a Jesus, amados, temos que ter essa mudança. Por isso que ele chega a falar lá em 1 Coríntios, né? Que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive no homem, querido amado, é diferente, é uma natureza diferente, é uma mudança radical que acontece na vida do ser humano. Amados, a verdadeira liberdade ela está em morrer para o ego e viver para Cristo. Então nós temos que... A gente vê muito ainda pessoas que têm aquele ego, sabe? Aquele orgulho, aquelas coisas no coração. Irmãos, temos que morrer, temos que abafar, temos que largar este ego, este eu sou, eu faço e tal, e viver para Cristo humilde. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo subtópico, a fé no Filho de Deus. Amados, a nova vida, ela não se baseia em rituais, mas em fé constante, no amor e na obra de Jesus, certo? Então, ela não se baseia em rituais. Eu tenho fé, eu tenho que orar toda. Não, eu tenho que fazer isso, senão eu não sou salvo. Não, a fé não é pelas obras, ela tem que ser baseada constantemente no amor e na obra de Jesus, né? Aceitar o sacrifício do Senhor na cruz. Então, amados, a vida cristã genuína é um relacionamento vivo com Cristo e não apenas uma lista de regras. Não, é uma vida constante, um relacionamento vivo com Cristo. Todos os dias você está vivendo com o Senhor. Terceiro subtópico do tópico 3, Cristo morreu. É uma pergunta aqui, Cristo morreu por nada? Amados, se a justiça viesse pela lei, né, a morte de Cristo seria inútil. Mas ele morreu justamente porque ninguém consegue se salvar sozinho. Ninguém consegue se salvar sozinho. Por isso, Jesus veio, porque as obras da lei não perdoava pecado, não salvava o homem, simplesmente encobria um erro que o homem praticava e agora matava os animais ali como símbolo. É lógico que tudo do Velho Testamento aponta para Cristo, era só um símbolo, só uma simbologia ali, e agora Cristo veio e cumpriu e fez um sacrifício completo, não precisa mais de outro sacrifício. Amém, amado? Então, rejeitar a graça e confiar nas obras é desprezar o sacrifício de Jesus, né? Vivemos aí pela fé, com gratidão. Então, quando você rejeita a graça, rejeita o sacrifício da cruz que Jesus fez na cruz, amado, com tanto sacrifício, com tanta dor, com tanto sofrimento, morreu ali, mas foi sepultado. Mas o mais lindo de tudo é que ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar vida. E aqui nós estamos, amados. Prova disso, nós estamos aqui hoje falando acerca da sua morte, da sua ressurreição, das obras de Cristo e assim sucessivamente. E concluindo aqui essa introdução, o legalismo é uma distorção do Evangelho. É um perigo real, amados. Mesmo entre líderes, será que existe? Existe entre líderes. A verdadeira fé nos chama a uma vida de liberdade, responsabilidade e obediência por amor, não por imposição. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Você está vivendo pela fé ou tentando agradar a Deus com seus próprios méritos? Hein? Olha o que diz Gálatas, capítulo 2, versículo 20, né? Já estou crucificado com Cristo, glória a Deus. Memorize isso aí, já estamos crucificados com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Engrandecido é o nome do Senhor, amados. Glória a Deus. Então, amados, quando nós estamos aqui trazendo esta lição, que é muito abrangente aqui nesse assunto, e nós queremos aqui trazer mais uma lição, esta lição maravilhosa, e eu espero que venha fazer sutil efeito aí para cada um que estão aí nos seguindo pelo canal do YouTube e até nesse momento aqui também, que o Senhor Jesus Cristo possa estar conversando e convertendo o nosso coração à sua obediência em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, aqui voltando aqui para o assunto aqui da lição, o episódio entre Paulo e Pedro lá em Antioquia expõe um dos conflitos mais delicados da igreja primitiva. A tentativa de impor prática da lei àqueles
que já haviam sido justificados pela fé. E nesta lição, nós estudaremos aqui como Paulo enfrentou o legalismo em defesa do Evangelho de Cristo. A repreensão pública dirigida a Pedro, ela revela que nenhuma autoridade está acima da verdade e que concessões à pressão de grupos comprometem a integridade do Evangelho. Então nós somos chamados a compreender que a justificação não vem por obras, mas pela fé, e que qualquer desvio disso enfraquece a mensagem da cruz. Glória a Deus. Nós temos aqui o texto áureo, né, que queremos aqui apresentar para você, que está em Gálatas capítulo 15, versículo 24, que fala assim: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamentos. Olha, o incrível é que o mais perigoso é aqueles que saem do meio do grupo, do meio da igreja, e agora eles querem transtornar, querem perturbar aqueles que ficaram. Sabe que muitos saem por não vigiar mesmo, por estar se identificar mais com o mundo do que com a igreja, e depois eles saem falando mal da igreja, apresentando defeito, que é para desviar outros que estão indo no caminho certo, que estão indo no caminho correto, e eles querem colocar a culpa em pastor, querem colocar a culpa em irmãos, querem colocar a culpa em A, em B, mas eles mesmos não assumem que ele errou, que ele pecou, que ele... Não. Cada um quer encobrir seus erros, apontando erros de igreja, apontando erros de pastor, apontando erros de irmãos na igreja. E isso é o que faz acontecer isso aí, é pessoas que saem do nosso meio para transtornar, para perturbar a alma de quem está seguindo a Cristo com sinceridade. Irmãos, esse texto aqui que nós acabamos de ler, de Atos 15, versículo 24, esse texto deve ser interpretado em paralelo com Gálatas capítulo 1, versículo 7, né? Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo, Gálatas, né? E Gálatas 2, versículo 12 também, que diz: de fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, está falando de Pedro, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a se afastar, né? A se afastar e, por fim, separou-se temendo os da circuncisão. Legalismo nas escrituras, amado, é a tentativa de alcançar a aceitação diante de Deus, ou de determinar o valor espiritual de alguém com base em regras externas, em ritos ou méritos humanos, e não pela fé na obra consumada de Cristo. Então nós temos que ter a fé consumada na obra de Cristo, na cruz do Calvário, que foi lá onde tudo aconteceu, foi lá que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo morreu para salvar a humanidade. É um sistema, querido, o legalismo é um sistema, são uma exigência ali, que são uma exigência à graça. Segundo, imita a forma da piedade, mas nega o seu poder, 2 Timóteo 3, versículo 5, e coloca o fardo pesado sobre o crente, gerando aí culpa, medo e divisão. E isso, amados, Cristo veio para nos libertar e não para nós permanecer com medo, porque até a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, não é verdade? Então, a mensagem central dos legalistas era: é necessário circuncidar-se e guardar a lei de Moisés para ser salvo. Olha que mentira, irmãos. Cristo nos libertou, Cristo cumpriu a lei por nós. Ouça isso em nome de Jesus. Atos capítulo 15, versículo 1 e versículo 5. Essa doutrina é herética, né? Por uma razão clara. Ela nega a suficiência da cruz. Quando a pessoa fala que tem que praticar algum sacrifício, praticar alguma coisa para ser salvo, está negando a suficiência da cruz, o sacrifício completo da cruz que Jesus fez por mim e por você. Então, isso aí coloca méritos humanos com base, certo? De aceitação diante de Deus. Ouça isso no nome de Jesus, amados. Vamos aqui à verdade prática. Defender o verdadeiro evangelho implica pensar e praticar a doutrina bíblica. Vamos desenvolver aqui uma tentativa interessante a respeito do tema que estamos abordando. Título, você pode colocar essa atividade aí para os seus alunos, queridos professores que estão me ouvindo nesse momento, né? Examinando
os ensinos. Qual é o objetivo desse aqui que você vai fazer? Né? Qual é o objetivo? É levar os alunos a distinguir o verdadeiro evangelho da falsa doutrina usando critérios bíblicos e refletindo sobre a coerência entre fé e prática. Como você vai fazer isso? Você pode dividir a classe em 2 grupos, ou um grupo ficará responsável por avaliar o conteúdo de certas afirmações, o outro grupo avaliará ali a prática cristã associada àquelas afirmações, e terceiro, leia com cada uma das frases aí a seguir. Após cada leitura, os 2 grupos devem responder. Grupo 1, por exemplo, esse ensino é bíblico? É isso que vai né, fazer essa pergunta. Grupo 2, essa prática é coerente com a fé em Cristo? Isso aí é bom para, movimentar a classe e cada um mostrar aí seu aprendizado, né? Aí você pode usar uma frase para análise: a salvação exige fé em Cristo e obediência à lei de Moisés, né? Um cristão pode ter boas intenções, mesmo pregando o evangelho de forma distorcida. E terceiro, a aceitação diante de Deus depende unicamente da cruz de Cristo, certo? Então, qualquer doutrina que acrescenta méritos humanos, a graça deve ser rejeitada. E quinto, a prática do amor é mais importante do que a doutrina. Então, Paulo não cedeu aos falsos irmãos, nem por um momento. Ele pensava biblicamente e vivia de forma coerente, né? Defender o evangelho, amados, não é apenas reconhecer o erro, é também manter visível em nossa conduta. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro tópico, o caso de Antioquia. Glória a Deus. O caso de Antioquia. Pedro chega a Antioquia. Glória a Jesus. Vamos lá. Pedro chegando a Antioquia, vamos lá. Pensando em uma linha do tempo, provavelmente o episódio dos versículos 11 e 14 deve ser datado aí no período após o retorno de Barnabé e Paulo a Antioquia, depois da missão que realizaram em Chipre, né? No sul da Galácia, ali em Atos capítulo 14, versículo 26 ao 28, por ali. 26 diz assim: e dali navegaram para Antioquia, onde tinha sido recomendado a graça de Deus para a obra que agora tinha terminado. E o versículo 27 diz assim: quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E o versículo 28 fala: e permaneceram muito tempo com os discípulos, né? Atos 14, versículo 26 até o versículo 28. Portanto, irmãos, esse confronto aqui entre Paulo e Pedro aconteceu em um espaço de tempo entre Gálatas, capítulo 2, versículo 10, e Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29. Em que se promulgou ali o decreto, né, o decreto apostólico. Então a cena moveu-se de Jerusalém para Antioquia, do centro do judaísmo, para o quartel-general da igreja gentílica. O uso do imperfeito no verbo grego indica que Pedro comia com os gentios de modo contínuo e habitual durante aquele período. Ele participava das refeições, né, com naturalidade, comia o que lhe era oferecido e se assentava até entre os gentios sem reservas, né? Até porque ele andou com Jesus, né? Ele viu Jesus comendo com pecadores, né? E alguém até ali questionava por que Jesus comia com os pecadores. Foi quando Jesus falou que não necessitava de médicos sãos e sim os doentes, né? Então Pedro viu, amado, tudo isso aí. Agora ele estava copiando, mas depois que chega alguém da incircuncisão, ele agora começa a se afastar dos gentios, como se fosse, né, estivesse praticando coisas erradas, como se tivesse falado. Irmãos, 2 eventos anteriores tinham moldado a abertura, né, inicial de Pedro acerca de comer com os gentios em Antioquia. Primeiro, enquanto estava hospedado em Jafa, ele tinha recebido ali uma visão de um lençol de animais, na verdade, animais imundos, né? Judeus não estavam autorizados a comer esses animais, né? Uma vez que a carne, nesses casos aí, era impura.
Quando ele se recusou a comer da carne, o Senhor lhe ordenou: não chame de imundo, de impuro, nada que Deus limpou. Atos 10, versículo 9, por ali, até o versículo 16, você vai ver isso aí. Então, assim Deus retirou a natureza vinculativa das antigas leis alimentares, da aliança, segundo, depois que Paulo tinha explicado qual era o conteúdo do seu evangelho aos gentios, Gálatas capítulo 2, versículo 6 a 8, por ali. Então Pedro, junto com Tiago e João, aceitou sua versão como igual a deles, ancorado ainda mais sua percepção em desenvolvimento de que não era mais proibido por Deus que os judeus compartilhassem refeições e mantivessem comunhão com os gentios. Sobre o caráter da refeição mencionada aqui, escrevemos aqui, certamente que Paulo se refere aqui às refeições de comunhão ou HP, festa do amor, que eles faziam naquela época. Então, dos cristãos primitivos, a comida que seria consumida em casa era trazida ao lugar de reunião da congregação. Parece que a ceia, a ceia do Senhor, originalmente era celebrada no encerramento ali de tais confraternizações. Vamos aqui agora ao segundo subtópico, os da parte de Tiago. Glória a Deus. Os da parte de Tiago. Irmãos, eu não estou lendo aqui todo o tópico, porque o tempo não vai dar, mas estou somente aqui explicando o que pode, que tem aqui em cada subtópico aqui. Vamos entender aqui a complexidade do texto bíblico. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se. Por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. Gálatas 2, versículo 12. À luz do texto, como Atos 15, 1 e versículo 24 também, não se deve concluir que esses investigadores realmente representassem o pensamento de Tiago, ou que tivessem sido enviado por ele. A explicação mais plausível aqui é que esses indivíduos provinham da igreja de Jerusalém, onde Tiago exercia uma posição de destaque, ainda que alguns interpretassem os vindo da parte de Tiago e os do partido da circuncisão como dois grupos distintos, aquele fala como fossem dois grupos distintos. O texto não exige essa distinção. É mais provável que os primeiros pertenciam ao mesmo grupo judaizante mencionado em Atos capítulo 15, versículo 1. Então, o qual exigia ali a circuncisão dos gentios como condição para sua inclusão na igreja. Eles, para ser salvos, eles tinham que incluir os ritos de Moisés, das leis e tudo mais. Então, nesse contexto, reencontramos esses dois opositores em Antioquia. Ali, não impõem suas exigências verbalmente, mas o fazem por meio de sua presença e pela recusa de compartilhar refeições com os cristãos gentios. Assim mesmo, sem declarar abertamente sua posição, comunicam que judeus devem comer apenas com judeus e gentios com gentios. Então, diante disso, Pedro hesita. Aos poucos começa a se afastar dos gentios até que, por fim, deixa de comer com eles. Irmãos, isso aqui é temer o homem. Se você acha que está fazendo a coisa certa, se você não é achar, não vamos pelo achismo, mas se ele está fazendo a coisa certa e ele tem certeza disso, por que ele vai se afastar? Querendo agradar ao homem? Com medo do homem? Irmão, a motivação de Pedro foi o temor. É possível que ele temesse provocar, que ele temesse aí provocar a reprovação dos homens ligados a Tiago, caso continuasse a se sentar à mesa com os crentes gentios, outrora alheios à promessa do povo de Deus. Talvez receasse também que esses visitantes enviassem relatórios desfavoráveis aos seus aliados em Jerusalém, comprometendo assim seu prestígio e até abrindo caminho para perseguições. Então, neste gesto,
de retração, Pedro não apenas cedeu à pressão, mas também comprometeu na prática a verdade do Evangelho que afirma crer. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui a terceiro subtópico, a dissimulação. A dissimulação que nós temos também aqui, temos muita coisa a falar aqui, mas vamos ser breve aqui no que nós vamos estar falando aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a atitude de Pedro envolvia muito mais do que simplesmente partilhar uma refeição. Era um momento, né? Em um momento ele agia como se cresce que havia mais barreira, né, entre judeus e gentios, né, e em Cristo. E no outro momento, com outra ação, demonstrava que as barreiras não existiam. Então Pedro, ele se viu ali debaixo de uma enorme pressão e cedeu a ela. Então o peso dos visitantes de Jerusalém constrangeu o apóstolo pescador a agir de outra forma. Quando porém Cefas, vê aqui como é que é a colocação, quando porém Cefas veio da Antioquia, resiste-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Gálatas 2:11. Louvado seja o nome do Senhor. A hipocrisia, possamos dizer assim, a hipocrisia de Pedro é exposta. Então, o que é realmente hipocrisia? A etimologia da palavra pode nos ajudar. Na antiguidade, hipócrita era um ator, alguém que colocava uma máscara e representava um papel no palco. Então é o hipócrita isso aí. Por isso, o termo passou a significar ocultar verdadeiro caráter, pensamentos ou sentimentos sob uma aparência que sugere algo bem diferente. Isso aí é o verdadeiro hipócrita, aquele que põe a máscara, né? Quando você age com hipocrisia, esconde suas verdadeiras convicções e representa um papel que não é seu. Então esse aí é o hipócrita. E nós podemos ver isso aí quando a pessoa fala o que exige o que ele mesmo não faz, ele fala coisa que por trás é outra coisa totalmente diferente. Então esse aí é o hipócrita. Então essa atuação, querido, é exatamente o que Paulo vê. Né? Pedro, ouça isso no nome de Jesus, ele vê ali Pedro e os demais judeus fazendo em Antioquia. Eles colocaram uma máscara para ocultar o que realmente acreditavam sobre o Evangelho. Então a hipocrisia, portanto, ocorre quando vivemos nossas convicções do Evangelho em uma situação, mas as escondemos em outra. Isso é hipocrisia, né? Quando nós fazemos uma coisa, escondemos o verdadeiro sentido. Além disso, amado, o texto também evidencia que Pedro não exercia uma liderança infalível sobre a igreja, como sustenta o catolicismo, por exemplo, o catolicismo romano. Os apóstolos, embora escolhidos e capacitados por Cristo, eram homens sujeitos às falhas. Contudo, é importante, né? Mesmo que sendo escolhido por Cristo, capacitado por Cristo, eram homens sujeitos às falhas. Contudo, é importante fazer a devida distinção. Essa fabilidade não se estendia àquilo que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. Quando redigiram aí os textos que hoje compõem o cânon das Escrituras, então foram guiados de maneira infalível, conforme a doutrina da inspiração plenária. No entanto, essa infalibilidade aplica-se, né, exclusivamente na função apostólica enquanto portadores da revelação escrita, não abrangendo aí todas as áreas de suas vidas pessoais e decisões ministeriais. E os registros bíblicos deixam claro que os apóstolos, como qualquer outro crente, estavam sujeitos à correção e crescimento, demonstrando aí que a autoridade a escritura das Escrituras, por exemplo, não depende da perfeição dos seus autores, mas da ação soberana do Espírito de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos aqui ao subtópico 2. Subtópico 2. Dois apóstolos em conflito. Glória a Deus. O poder de pressão de um grupo. Glória a Jesus. Aleluias. Poder de pressão de um grupo. Amados, ao se recusar a comer com homens incircuncisos, Pedro implicitamente afirma que, embora fossem crentes em Cristo, eles ainda eram inferiores e imundos e que os ritos mosaicos conferiam santidade mais elevada que a justiça proveniente da fé. Interessante, né? Pedro está ali, comendo com ele, tudo mais, tal, combinando, concordando com algumas coisas, mas ele ainda acha que por serem crentes em Cristo, por ser gentil, eles ainda eram inferiores e imundos, né? Mesmo ele tendo visto aquele lençol descendo com os animais imundos e aquela voz, Cristo falando para ele, mata e come, Pedro ainda ele tinha esse sentimento de que os gentios fossem inferiores a eles, né, judeus, e imundos. E que talvez ele acreditasse que o rito mosaico, né, conferissem aí santidade mais elevada que a justiça proveniente da fé. Glória a Deus. Aqui nós podemos considerar aqui que a hipocrisia de Pedro, amado, o levou a negar 5 doutrinas cristãs. Primeira dela, a unidade da igreja. Essa hipocrisia de Pedro levou a negar, né, a unidade da igreja, que é única. Gentios, judeus, tudo se formou uma igreja só, é única, né? Gálatas 2,14. E segundo, a justificação pela fé. Também ele estava negando isso aí. Que quando ele acha que os gentios eram imundos porque não estava circuncidado, ele está negando, né, a justificação pela fé. Né? Capítulo 2, versículo 15 e 16. E em terceiro lugar, ele estava negando também a liberdade da lei. Né? Capítulo 2, versículo 17, versículo 18 de Atos. E em quarto lugar, o evangelho. Ele negava também o evangelho. Ouça isso no nome de Jesus. Capítulo 2, versículo 19 e 20. E em quinto e último lugar, ele negava também que a graça de Deus. Negando ali. Capítulo 2, versículo 21. Então, um líder nunca é neutro. Né? Liderança é, sobretudo, influência. Um líder influencia sempre para o bem ou para o mal. Pedro, por ser um líder, acabou, né, por exercer uma péssima influência sobre os demais judeus, inclusive sobre o próprio Barnabé, não é verdade? Um dos esteios ali da obra missionária entre os gentios. Vamos a algumas aplicações aqui. Primeiro, ainda hoje, muitos cristãos continuam repetindo o erro de Pedro. Selecionam com quem vão ter comunhão. Né? Eu sempre falo aqui nos meus ensinamentos aqui sobre os grupinhos que há dentro das igrejas. Está aqui, os Pedros, perdoe-me, os Pedros da vida. Né? Eles ainda estão continuando repetindo esse erro de Pedro, selecionando com quem vão se relacionar, né? Com quem vão ter comunhão, não com base na fé em Cristo, mas em critérios secundários, culturais ou institucionais. Há igrejas onde um irmão não é plenamente acolhido porque não foi batizado na forma correta, ou porque não pertence a outra denominação, ou porque não crê nas mesmas doutrinas escatológicas e etc. Sabe que onde tem muitos idólatras, me perdoe e me permita eu falar assim também, mas dentro das igrejas cristãs também tem idólatras. É fácil, né, chegar assim, acusar, apontar a igreja católica, diz que lá tem muitos idólatras porque adoram as imagens, porque isso, aquilo, outro. Dentro de muitas igrejas cristãs, ouça isso no nome de Jesus, eu não tenho papo na língua, eu vou falar mesmo, dentro das igrejas cristãs, muitos idólatras que idolatram
pregadores que pregam bem, cantores que cantam bem. Olha, a igreja hoje em dia está escassa nos cultos de oração, principalmente, vazias quando se trata de oração, de orar por uma causa difícil, por um país que está em uma decadência, como nós estamos vendo aí. Quantos problemas, ninguém se reúne para fazer um clamor, para orar todo mundo junto por aquele propósito, não. Mas se anunciam, irmãos, me perdoam eu falar isso, mas é verdade. Se anunciarem que vai vir um pregador fulano de tal, se vai vir pessoas de renomados aí para cantar na igreja, para trazer um avivamento, irmãos, a igreja enche, é tudo cheio de oba-oba, cheio de coisas, é idolatrias. A idolatria permanece no meio da igreja, que se diz a igreja de Cristo, a igreja cristã. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, infelizmente, temos isso aí em nosso meio, e é com dor no coração que eu falo isto aqui. Existe sim pessoas dentro das igrejas, que diz igrejas evangélicas, que são idólatras, que idolatram pessoas que cantam bem, pessoas começam já a idolatrar, começam já com elogiozinhos. Irmãos, não é bem por aí não. Nós devemos honrar quem dá honra a quem tem honra, mas não devemos idolatrar, ouça isso no nome de Jesus, né? Prova disso que vocês estão vendo que os cultos estão ficando vazios, porque Cristo não é mais a primazia no coração dessas pessoas, mas e sim o ser humano, porque prega bem, porque canta bem, aí vai lá escutar e tal, mas não vai com o propósito de adorar ao Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Infelizmente, eu falo isto porque existe, nós temos visto isso aí acontecer em nosso meio. Louvado seja Deus. Aqui no segundo lugar, amados, ninguém jamais caiu tão fundo que não possa se levantar novamente. Ouça isso no nome de Jesus. Tem pessoas que caem, entram em depressão, vem ansiedade e tudo mais na vida da pessoa, e acham que não tem mais solução, e muitos acabam cometendo atrocidade, cometendo besteira, por achar que desceu fundo demais e que não consegue mais se levantar. Irmãos, ninguém jamais caiu tão fundo que não possa se levantar novamente. Cristo é quem te sustenta. Jesus falou assim: quem és tu que julga os servos alheios para o seu Senhor, que ele caia, que esteja de pé, poderoso é o Senhor para levantar. Se levante hoje e verá que Deus estará com você te dando força. E por outro lado, amado, ninguém está tão firme que também não possa cair. Tomamos muito cuidado, que ninguém está tão firme que também não possa cair. Se Pedro caiu, eu também posso cair. Se ele se levantou, eu também posso me levantar. Ouça isso no nome de Jesus. Coloque isso na sua cabeça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não faça como Judas. Faça como Pedro. Pedro se arrependeu. Judas teve remorso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui ao segundo subtópico. Repreensão na frente de todos. Repreensão na frente de todos. Amados, glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, ele foi repreendido por ser judeu, né? E viver como gentil. E querer que os gentios vivessem como judeus. Por que Paulo resistiu a Pedro face a face, em vez de conversar com ele pessoalmente e particularmente? Por que Paulo repreendeu Pedro na presença de todos, em vez de fazer isso em secreto? Um problema público precisa ter um tratamento público também. Então, a repreensão, ela precisa ter... Olha, tem pessoas que às vezes vai tratar de um problema que é público, quer tratar no particular. E tem pessoas que às vezes tem um problema que é particular, quer tratar o público, fazer vergonha, envergonhar. Não, vamos saber dividir as coisas, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um problema público que foi causado ao público, ele precisa ser tratado publicamente. Então, a repreensão precisa ter o mesmo alcance da ofensa, né? Pecados privados devem ser tratados de forma particular, mas pecados públicos devem ser tratados de forma pública. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos a algumas implicações
Primeiro, percebe-se que Pedro não guardava o menor rancor de Paulo, embora este o tivesse repreendido em público, à vista de todos, e que poderia ser motivo para alguma mágoa. Pedro atacou humildemente, né? Ele acatou, aliás, humildemente, a correção a ponto de se referir a Paulo como nosso amado irmão. Então, a atitude de Pedro, amados, abre a oportunidade para uma reflexão importante, como reagimos quando alguém nos repreende por algum erro que cometemos. Achamos que fomos injustiçados ou humilhados? Ficamos indignados e levamos para o lado pessoal? Nós todos, queridos, sabemos como é isso. Pedro, de fato, havia cometido um grave erro, mas o amor que demonstrou por Paulo evidencia quanto valorizou ser corrigido. Irmãos, quem erra e não quer ser corrigido é um orgulhoso, é um ultrapassado, não quer repreensão, não aceita, ele continua no erro. Ouça isso no nome de Jesus. Mas Pedro não, Pedro ele aceitou e continuou amando a Paulo. Irmãos, você pensa que seu amigo é aquele que passa a mão na sua cabeça e aceita o erro que você faz? Não. O amigo de verdade, querido, é aquele que repreende. O amigo de verdade é aquele que chega para você e fala: você está errado, você tem que agir dessa maneira. O amigo de verdade é esse que vê você no erro, quer te levantar, vê você no fundo do poço, quer te tirar de lá. Não é aquele que fala: não, você está certo, sabendo que você pode cair no abismo, que você pode ir ao inferno por causa do seu erro, por causa do seu pecado que você está cometendo, e ele está aceitando que você está... Isso não ama, ele quer ver a sua alma jogada no inferno, jogada no fogo, mas não quer tirar, não quer dar uma palavra verdadeira. Olha, tem um hino que fala que Jesus prefere ouvir uma palavra verdadeira do que 1000 palavras falsas, 1000 palavras falsas. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, segundo, os verdadeiros servos do Senhor vão reconhecer os instrumentos usados para corrigi-los. Além de aceitar a correção humildemente, vão agradecer a Deus por tê-los enviado. Saberão reconhecer aqueles que foram de fato usados por Deus e vão amá-los e respeitá-los. A pessoa que realmente deseja mudança, ele vai agradecer. Puxa vida, eu estava cego, estava indo nesse caminho, eu estava realmente cego, fazendo as coisas erradas, mas ainda bem que Deus usou alguém para me repreender e para trazer a correção e trazer a verdade, para mim não continuar no erro. Isso é bom quando nós reconhecemos, porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era repreendido e ele acatava, ele aceitava a correção e se arrependia no momento que ele era repreendido. Natan, quando foi ter com Davi por ter ali adulterado com Betseba e ter ele praticamente cometido o homicídio lá de Urias, foi repreendido pelo profeta Natan e na mesma hora ele se arrependeu. Irmãos, isso aí é o que agrada a Deus, é quando nós reconhecemos que estamos errados. Deus não quer saber se qual é o tamanho do seu pecado, não. Deus trata, amados, conforme o nosso arrependimento, conforme nós voltamos para Ele com choro, com choro e com arrependimento, não é com fingimento nem remorso, não. Deus quer ver um coração verdadeiro, um coração que realmente busque de verdade o refrigério, o arrependimento de verdade. Isso é o que Deus quer ver em mim e em você. Vamos para o terceiro subtópico: o homem que não é justificado pelas obras. O homem não é justificado pelas obras da lei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, olha, nenhuma obra da lei é capaz de salvar alguém, porque nem mesmo as melhores ações humanas conseguem transformar a natureza de quem as pratica. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, Paulo afirma 3 vezes que a justificação se dá exclusivamente pela fé em Cristo e nunca por obras da lei. Ouça isso no nome de Jesus. Então, é por crer, é por confiar, acreditar nas obras, na fé em Cristo e não nas obras da lei. Na primeira afirmação, ele declara a verdade de modo geral.
O homem não é justificado por obras da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Em seguida, ele aplica a verdade de maneira pessoal também. Ouça isso no nome de Jesus. Temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Por fim, ele reforça a verdade em termos universais. Por obras da lei, ninguém será justificado. Salmo 143, versículo 2 vai falar isso. Então, Paulo fez Pedro recordar que até eles, que eram judeus, haviam chegado à conclusão de que a salvação é pela fé em Cristo e não por guardar a lei. Qual é então a lógica de Pedro em submeter os gentios à lei? Esta ensinava que o povo devia fazer, mas não lhe dava a capacidade de cumpri-la. Foi dada para manifestar o pecado e não para salvar. Então a lei, amado, ela foi dada só para manifestar o pecado. A lei aponta o pecado do homem, mas não salva, né? Então os homens, eles precisam ser justificados para experimentar a verdadeira salvação. Mas o que é justificação? O John Stott, ele diz que a palavra justificação é um termo legal que foi tomado emprestado dos tribunais. É exatamente o oposto de condenação. Condenar é declarar uma pessoa culpada e justificar é declará-la sem culpa, inocente ou justa, né? E foi isso que Jesus fez conosco. Ele foi lá, tomou nossos pecados, tomou nossas culpas e agora ele tomou tudo sobre si, levou sobre madeiro, amados. E agora declarou nós justos, nós salvos. Então, irmãos, você foi perdoado pela fé em Cristo, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, e não porque você era bonzinho. Nós realmente entendemos que nós éramos pecadores, somos pecadores, mas Cristo pegou todos os nossos pecados e tomou como fosse ele o culpado e foi cravado na cruz ali com ele. Ouça isso no nome de Jesus. Quanto ao versículo 17, né, é oportuno dizer que Paulo, né, Pedro e os demais apóstolos, eles criam que a salvação vem apenas por meio de Jesus Cristo. No entanto, quando Pedro mudou seu comportamento lá em Antioquia, afastando-se dos gentios, ele deu a entender que a fé em Cristo não era suficiente e que era preciso seguir a lei, né, para ser aceito por Deus. Olha só, se isso fosse verdade, querido, Cristo não seria um Salvador completo. Se confiamos nele para perdão, mas depois depois achamos que precisamos de algo além da sua graça, estamos dizendo que Jesus falhou em cumprir o que prometeu, né? E ao voltarmos à lei, que só serve para nos mostrar o pecado, nós negamos na prática a suficiência de Cristo, né? Então estaríamos aí assim sugerindo que o próprio Cristo nos conduz ao erro, né? Não seria assim? Então Paulo ele rejeita com firmeza essa ideia, dizendo de maneira nenhuma, né? Então só a fé em Cristo é quem pode salvar. Vamos ao terceiro tópico. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. E o primeiro subtópico vem justamente trazendo o mesmo título do tópico 3. Estou crucificado com Cristo. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Queridos irmãos, o texto bíblico diz assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver aqui, amado, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20, né? Olha, o crente, ele é identificado com Cristo em sua morte. Ele não foi o único crucificado no Calvário, mas eu também, nele, eu fui crucificado. Isso aqui representa meu fim como pecador aos olhos de Deus. Significa meu fim como uma pessoa procurando merecer ou ganhar a salvação por méritos próprios. Representa meu fim como filho de Adão, né? Como um homem deixa da condenação da lei, como meu velho, né? Meu velho eu, né? Aquele velho eu não regenerado. O meu velho
e mau eu fui crucificado, não há mais demandas sobre minha vida diária. Isso é verdade, quanto ao meu parecer perante Deus, e deveria ser verdade quanto ao meu comportamento. Então, olha, o crente, ele não cessa de viver como personalidade ou indivíduo. Contudo, quem é visto por Deus como morto não é o mesmo que vive. Vivo, não mais eu. Olha o que Paulo fala. Que ousadia, né? Não, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vivendo em nós, Ele nos dá novos desejos pela santidade, por Deus, pelo céu. Não é não é que não possamos pecar novamente. Lógico que nós pecamos, né? A Bíblia diz que nós pecamos a Bíblia fala que não há homem que não peque, né? Nós podemos, né? Podemos, mas não queremos. Todo o sentido de nossa vida mudou. Tudo é diferente porque nós somos diferentes. Vamos aqui aplicar algumas coisas aqui, olha. A primeira lição diz respeito àquele que vem lutando contra o pecado há muito tempo e simplesmente não consegue vencê-lo, né? Hábitos pecaminosos são, de fato, difíceis de ser removidos. Travamos uma luta constante contra nosso temperamento, nossa língua e nossa maneira de ser. Há determinados aspectos de nossa personalidade, queridos, que sabemos que são errados, pois nos induzem a fazer o que não é correto. Quantas imperfeições há em nós, né? Passaremos a vida inteira lutando contra elas, e nesta vida jamais poderemos dizer que chegamos ao ponto de vencê-las por completo. Só na glória isso acontecerá. Mas enquanto estivermos neste mundo, o caminho para vencer o pecado que habita em nós é a união com Cristo, se renunciarmos a nós mesmos e deixarmos que Ele viva e manifeste sua vida em nós. Então nós teremos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja dele, não nossa, né? 2 Coríntios 4:7. À medida, querido, que nós, como vaso de barro, permitimos que ele viva em nós, a vitória vai sendo obtida. E segundo, a segunda lição diz respeito a quem está abatido, oprimido e desanimado. Meu desejo é que o estudo desse texto lhe traga profunda alegria ao refletir sobre a doutrina da união com Cristo. Então, sua união é com Cristo, seu Salvador. O homem mais poderoso do mundo, o Senhor de todas as coisas, aquele ou este, porque ele está perto de nós, que pode guiar a história de todas as circunstâncias de maneira que nada acontece a você que não seja da vontade dele. Ele amou você, entregou-se por você e vive em você, viu? Por isso eu não gosto de dizer aquele Jesus, não. Este Jesus, porque ele vive em mim, ele está perto. Aquele é quem está longe. Ele vive em você, entregou-se por você e vive em você. Pense sempre nisso, amados. Ouça isso no nome de Jesus. E terceira lição diz respeito a quem tem medo da morte. Sim, um dia ela chegará, é claro, nós sabemos disto, né? À medida que envelhecemos, né? Pensamos cada vez mais nesse assunto. Como será o dia em que a morte virá bater à minha porta? Terei tempo para uma reflexão? E se eu morrer na queda de um avião, num acidente de motocicleta, numa batida de carro ou por causa de uma doença? Não temos controle sobre essas circunstâncias, queridos, mas podemos ter certeza disto. Se pertencemos ao Senhor Jesus e estamos unidos a eles, morreremos na esperança e na certeza gloriosa da ressurreição. A morte não são o fim, assim como não foi o fim para Jesus Cristo. Ele morreu, mas vive, e se você está unido a ele, a morte também não terá domínio sobre a sua vida, amados. Então você haverá de viver com ele e para ele por todo sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Segundo subtópico, queridos, a fé no Filho de Deus. A fé no Filho de Deus. Amados, Paulo, ele não foi privado de sua vida na carne. Isso é de sua existência humana. Não. Ele ainda é Paulo, o indivíduo que pensa, exorta, testemunha, se regozija. E, no entanto, o laço que o une a seu Senhor é muito forte e íntimo, porquanto é a união da fé. E fé significa, queridos, confiança ou dependência. Então o cristão ele vive dependendo continuamente de Cristo, submetendo-se a Ele, deixando Cristo viver, né, sua vida nele. Ouça isso em nome de Jesus. Três efeitos aí da nossa união com Cristo pela fé. Primeiro efeito, amado, da união com Cristo, morremos para a lei, né? Nós que estamos mortos para a lei, não tentaremos nos justificar diante dela, porque sabemos que ela diz a verdade a nosso respeito. Nós somos de fato seus infratores, né? Infringimos as leis, é claro, e merecemos de justa condenação. No entanto, nossa resposta será: estamos mortos para a lei, já cumprimos nossa sentença porque um representante foi executado em nosso lugar. Certo? O Senhor Jesus Cristo foi executado em meu lugar. Então, cumprimos a lei. Segundo o efeito da união com Cristo, vivemos para Deus. Esta é a razão da existência do cristão, amados. Ele vive para Deus, não vive mais para si mesmo, né? Nem por causa dos outros. Ele vive para Deus. Vivemos para a sua gloriosa, sua vontade, vivemos a sua glória, para a sua vontade, sua satisfação e seu deleite. Ouça isso no nome de Jesus. E em quarto efeito da união com Cristo, um amor especial, que é o último, né, o quarto e último efeito também se encontra no mesmo versículo em que Paulo diz: e essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, né, que é o versículo 20, parte B. Cristo, amado, Ele nos amou, Ele me amou e se entregou por mim e por você voluntariamente, né? Deus ama o mundo porque fez todas as coisas, mas Ele tem um amor especial e específico devotado apenas aos que são seus, aqueles que atentaram ao chamado, que atentaram ao sacrifício da cruz de Cristo. Este sim é o que Cristo ama com mais profundidade. Ouça isso no nome de Jesus. É lógico, Deus ama a todos, mas o Senhor Jesus fala que todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se você está indo a Cristo, pode ter certeza que a sua vida está guardada por Cristo Jesus. Terceiro subtópico e último, já indo para o final: Cristo morreu por nada? Essa é uma pergunta. Cristo morreu por nada? Vamos ver aqui se Cristo morreu por nada. Olha só, amados. O texto bíblico diz assim, veja só: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Né? Gálatas 2:21. Paulo ele encerra essa parte de sua argumentação refletindo sobre a graça de Deus em relação ao Evangelho e à lei. Né? Ele afirma que não é possível receber a graça por meio da obediência da lei. Se fosse possível alcançar a justiça diante de Deus pela lei, então a morte de Cristo teria sido em vão. Não existe, né, dois caminhos igualmente válidos para a justificação. Não existe. O caminho da cruz e o caminho da lei são mutuamente excludentes. Se alguém pudesse ser salvo pelas próprias obras, né? Então a graça de Deus perderia o sentido e o sacrifício de Cristo seria desnecessário. Em outras palavras, amados, se fosse possível, né, por esforço próprio, tornar-se justo diante de Deus e viver uma vida moralmente correta, a morte de Cristo, né, não passaria de uma tragédia, a morte de um inocente sem um propósito real. Então, para que, né, Cristo morrer se eu conseguisse, né, ser salvo por mérito próprio? Não adiantaria Cristo morrer. Então,
faria de conta que era uma tragédia. Mas Cristo realmente ele morreu para me salvar, porque não tinha condições do homem ser salvo pelas obras, nem por mérito humano. A verdade é que somente pela graça e não pela lei o ser humano pode ser justificado, né? Deus declara, amado, o pecador justo com base na obra de Cristo que pagou por nossos pecados na cruz. E por isso a graça não é apenas o melhor, né? A graça não é apenas o melhor caminho, ela é o único caminho. Ela é o único caminho, a graça. Ela não é apenas o melhor, né? Porque se fosse o melhor, quer dizer que existiria outro, né? Mas ele é o único caminho. Ela é absoluta, suficiente e exclusivo. Ouça isso no nome de Jesus. Ela é exclusivamente, glória a Deus, o suficiente para os nossos perdão dos nossos pecados. Vamos aqui à conclusão e já vamos terminar. Passamos aqui mais de uma hora já. Você que está aí nos seguindo pelo canal do YouTube, eu peço a você que se inscreva no canal e no próximo domingo nós teremos uma outra maravilhosa lição também que vai falar sobre justificados pela fé em Cristo Jesus. Vai ser outra lição também maravilhosa, que vai ser a lição 6, no dia 10 de agosto. Você que está aí, né, nos assistindo nesse momento, aí pelas redes sociais, se inscreva e já deixa aí o sininho ativado para você ter aí a próxima lição também para estar nos acompanhando. Olha, a conclusão, amados, nenhum de nós pode negar um procedimento, um preceito bíblico por força da pressão de um grupo. Nossa vocação inclui defender a fé que um dia nos foi dada e nos manter nela em todo o tempo, não somente crendo, mas praticando a doutrina correta de que somos salvos pela graça de Deus por meio da fé e jamais pelas nossas próprias obras, para que o sacrifício de Cristo não se torne em vão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, concluímos aqui que defender o verdadeiro evangelho exige fidelidade à doutrina bíblica e rejeição de qualquer distorção legalista, ok? Foi isso que nós aprendemos aqui, né? Paulo, ele enfrentou com coragem a tentativa de acrescentar exigências humanas à salvação, deixando claro que a justificação é somente pela fé em Cristo. Nem mesmo Pedro estava acima da verdade. A cruz aqui é suficiente. Toda a tentativa de se alcançar aceitação por meio da lei anula a graça e esvazia o sacrifício de Jesus. Então é isso que eu quero deixar para vocês, né, nessa lição de hoje. E que Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco desde o início aí. Estou vendo aqui que muita gente está nos seguindo e nós estamos felizes com isto. Que Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Se não houver o arrebatamento da igreja, nós estaremos aqui de volta, trazendo na próxima semana a próxima lição. E estaremos também trazendo aí, semana que vem, a lição dos adultos também. Peço que vocês estejam aí conectados sempre, né, conosco. Obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado, têm deixado aí seus comentários. Isso aí tem sido muito valioso, porque o YouTube tem entendido que você gostou desse trabalho e está compartilhando também para outras pessoas. Isso é muito interessante para o crescimento do reino de Deus também, né? Está ajudando a evangelizar, a ensinar a nações que precisam conhecer a verdade, né? Porque tem muitas pessoas que ainda estão, parece com uma venda nos olhos e precisam de libertação nestas áreas. Um forte abraço a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.